o convite, né, para dar o sermão, eu fiquei pensando, o que eu posso falar para poder, então, apoiar um pouco mais, né? Então, a Igreja de Portugal, os membros, né? Ou que mensagem seria bom passar, né? Fiquei pensando bastante. Aí, é meio de lei, né? Eu falar sobre home group, né? Parece que eu estou fazendo propaganda, né? Mas eu penso que no Brasil também, quando o home group começou, o líder nacional também só falava disso, por anos, né? Até que todo mundo entendeu, de fato, o que é isso, né? E como que pratica, né? Então, eu penso assim que, assim, não é que uma coisa que vocês têm que fazer, sabe? Né? Não precisa também tomar como uma direção, uma obrigação, né? Mas eu senti, assim, né, individualmente que home group é uma estratégia de Deus, né, para a gente poder viver na época do Choner Group, né? Então, para poder praticar o que a gente já sabe, né? Eu tenho certeza que todos vocês aqui já sabem muito bem o princípio divino, as palavras dos verdadeiros pais, e por isso vocês estão aqui hoje, né? Mas tá faltando, acho que alguma coisa para a gente poder conectar essas palavras com o coração de Deus e viver no Choner Group de verdade, né? Então, percebendo isso, né, eu pensei, passar um pouco mais sobre home group, tentar aprofundar o conteúdo, talvez enxugar, né, porque a última vez que eu falei, acho que foi muito conteúdo, né, talvez alguns não entenderam o que é de fato, ou como que faz, né, então hoje eu vou tentar ser um pouco mais direto, mais simples, mas ao mesmo tempo também enfatizar, né, então, essa atividade que eu penso ser muito importante, então, eu fiquei pensando bastante, né, o que a Igreja de Portugal está precisando no momento, né, tipo assim, fazendo oração, assim, às vezes, só pensando assim, né, acho que a Igreja de Portugal está precisando de uma cura interna. Eu acho que os membros eles precisam primeiro uma cura interna. E aí, com essa cura interna, eles podem se unir novamente, né, e sentir, né, então, esse coração de Deus, né, que deve existir entre nós. Então, cura interna, se você fala sobre curar, né, então o coração, o espírito, né, é home group. Então, tipo assim, não é que isso aqui é uma coisa do Brasil, assim, tal, é palavra dos verdadeiros pais mesmo, e tudo e tal, né, e aí, que, tipo assim, um brasileiro falar de uma estratégia que foi aplicada no Brasil, parece que eu estou tentando implantar um sistema aqui, né, mas não tem nada disso, né, tipo assim, a ideia principal mostrar uma palavra que nem nós brasileiros sabíamos antes de aprendermos sobre isso. E quando a gente aprendeu, a gente ficou, nossa, o verdadeiro pai falou isso há muitos anos atrás e ninguém estava fazendo. Então, na verdade, é para fazer isso, né? E é tão simples que você fica assim, realmente isso funciona? Ou realmente dá para ter resultado com isso? E, incrivelmente, nós tivemos, né? Lá na Nação Brasil. Então, eu acredito assim que todo o nosso movimento, no mundo inteiro, deveria praticar, mesmo que de forma simples, com a finalidade que tem, né? De realmente, primeiramente, né, o testemunho interno para si mesmo, né? Para você se conectar com Deus através da comunidade e depois, então, aí sim, né, esse ambiente ele é tão bom que eu não posso não deixar de fazer testemunho, né? Mas aí vocês vão entender ao longo da palestra, né? Então, primeiramente, como eu acabei de falar, queria falar um pouco o que é o home group, né? Acho que muitas pessoas ainda não entenderam ainda o que de fato, assim, né? Então, definindo em 3 pontos, então, assim, home group é um pequeno grupo que funciona como um útero materno ou uma incubadora de amor celestial. É um centro de treinamento, né, para desenvolver o amor e a natureza. Então, o home group, ele não é apenas um encontro, não é assim, vamos encontrar com os amigos da igreja, né? Ele é a chave para a gente poder praticar os princípios que nós aprendemos, né? Para a gente viver o padrão do reino dos céus. Então, os verdadeiros pais, eles ensinaram sobre a igreja no lar, que é a tradução de home group, né? E isso é fundamental para nós realizarmos o padrão do Choner Group. O nosso propósito, então, é transformar cada home group, cada célula, em um indivíduo que reflete o amor de Deus. Né? E dessa maneira nós podemos viver, então, no home group. A diferença entre o home group e o sistema de célula que existe nas igrejas cristãs, ele é basicamente a finalidade principal que a gente faz. Né? O sistema de células que existe nas igrejas cristãs, ele é focado, eu penso, mais em testemunho. A ideia deles é dividir a igreja maior em células
para que a gente possa cobrir o máximo de pessoas possível. Porque os cristãos, eles pensam assim, quanto mais pessoas aceitarem Jesus, mais pessoas serão salvas. Né? Então, é como se a salvação fosse somente através de aceitar Jesus. Né? Mas é um pouco mais além. E a diferença, então, da nossa célula de home group é que ela não foca na multiplicação numérica, mas ela prioriza a vitória interna. Então, o aperfeiçoamento individual, né, que os verdadeiros pais sempre têm enfatizado muito, né, as 3 grandes bênçãos. Então, o testemunho, como eu acabei falando anteriormente, é uma consequência. Você está muito bem, você está feliz porque você é o membro da unificação. Quem que está feliz porque é o membro da unificação? Boa, muito bom, muito bom. É um grande problema que existe na nossa igreja, que as pessoas não estão mais felizes porque tem os verdadeiros pais, porque tem a igreja de unificação. Nós perguntamos para os jovens, quer receber a bênção? Não, não, é muita resposta, é muito problema. Né? Os jovens falam isso hoje em dia, né? Isso é triste, na verdade, né? Tal, isso eu sinto, como jovem mesmo, que é um erro, né, que aconteceu no sistema do nosso movimento, que não soube passar, né, esse valor. Mas claro também que não dá para falar assim, foi um erro, né, da primeira geração, né? Porque com muito respeito, a primeira geração passou por uma época que se fosse a gente, não aguentava. Então, a primeira geração levantou um fundamento, né, para que a gente pudesse chegar aqui hoje. Mas, certamente, né, a segunda geração viu os pais brigando, viu conflitos na família, viu, muitas vezes, né, principalmente os membros japoneses, sofreram muito, né, porque muita fé, muita determinação, e muitas vezes as famílias ficaram um pouco abandonadas, né? Faltou um pouco de amor dentro da família. E isso eu acho que criou, então, essa aversão com relação a ser membro, né? Então, eu acho que a gente precisa resgatar esse valor. Eu sou feliz porque eu sou filho de Deus, eu sou feliz porque eu conheço os verdadeiros pais. Quão abençoado eu sou, né? Temos que resgatar esse valor. Então, o sistema de home group, ele é para isso, aperfeiçoamento individual e para poder, então, alcançar a vitória interna de si mesmo, né? Como alcançando essa conexão com Deus. Então, ele deve funcionar como um corpo orgânico, aonde, assim, acho que esse gráfico fica melhor, a igreja maior, ela seria o centro, o cérebro. Então, o home group, ele não veio para disputar com a igreja maior, ele veio para se unir com ela e ajudar, né? Se o nosso cérebro ele trabalhasse sozinho, ele nunca conseguiria satisfazer os desejos do corpo, né? Ou então, realizar as funções do corpo. Por isso, a igreja maior, ela tem a sua função administrativa, sua função espiritual, sua função de direcionar, né, os membros. E o home group, ele não é um home group só, né? Comunidades pequenas pode ter só um, mas pode ter mais de um. Né, geralmente é em torno de 12 pessoas, né, mais ou menos do que isso, e se passa de 12 é aconselhável multiplicar, porque aí, assim como o nosso corpo, né, ele se multiplica, as células também se multiplicam. Então, os grupos pequenos, o número de células ele pode aumentar infinitamente, né, mas o sistema é esse, é conexão, é união com o centro, com a igreja maior. Então, o home group é um sistema onde praticamos as 3 grandes bênçãos, como eu falei, para poder o quê? Para poder cumprir a finalidade da criação. Né? Se a gente aprende o princípio divino, aprende as palavras dos verdadeiros pais, mas a gente esquece o principal ponto, que é as 3 grandes bênçãos, a gente está só deixando o tempo passar, né? E perdendo a finalidade principal da nossa vida. Né? Então, dentre as 3 grandes bênçãos, a gente sabe que a mais difícil é o aperfeiçoamento individual, né? E esse é o que mais precisa do nosso esforço individual também. Então, o home group ele vem para ajudar nesse processo, né? Então, de lapidar a si mesmo, né? Cultivar o caráter celestial e a maturidade, né? De poder, então, se tornar um filho de Deus, que se assemelhe a Deus. Certo? Então, o home group é um sistema onde praticamos as 3 grandes bênçãos para herdar o reino dos céus. E a gente pode ver isso claramente, porque vocês vão entender mais para frente, as pessoas estabelecem metas, é um desenvolvimento pessoal, tem um ambiente familiar ali, onde um aprende com o outro, né, e através disso, a ideia é fazer testemunho naturalmente, para poder, então, assim, cobrir todo mundo, né? Então, nosso foco principal, como eu falei, é a cura interna, é a vitória interna antes de qualquer coisa. Então, o home group deve olhar para dentro de nós primeiro. Buscamos, então, a unificação de mente e corpo, restaurando nosso relacionamento com Deus através da cura interna. Então, o grupo deve ser um vaso amoroso. Né? Então, o reverendo Sasaki, quando ele começou a explicar sobre isso no Brasil, ele sempre usava esse termo, né? O vaso amoroso. Né? Porque o vaso de flores, por exemplo, ele é um vaso onde as flores
você planta lá e a flor nasce, né, e brota, né? Então, depois de muito amor, depois de muito investimento, cria esse resultado maravilhoso das flores, né? Começa pelas sementes, começa pela plantação. Então, esse vaso amoroso, uma incubadora de amor, né? Onde você vai crescer, se desenvolver. Então, o grupo todo deve ser um vaso amoroso, um ambiente sem julgamento, ódio ou ressentimento. Aqui treinamos o amor e eliminamos a natureza decaída. Ou seja, como? Fortalecendo, né, nossos laços, né, e também buscando enfatizar a nossa natureza original. Então, é um lugar para poder desenvolver a nossa natureza original, superando os conflitos e nos assemelhando aos pais celestiais. Então, tudo isso tem uma finalidade muito clara, né, que é isso, desenvolver a natureza original. Né? Então, esses seriam os pontos principais. Isso nos permite nos preparar para nos tornarmos cidadãos do Honor Group. Então, o ciclo de prática e cura, né, por que funciona no Home Group? Porque ele acontece dessa maneira. A gente se reúne, né, e tem um momento ali de palavra, né, com aquelas palavras que você escuta ali, né, você lê junto, depois você reflete, você cria uma força ou então uma determinação para estabelecer uma meta. E a meta, ela tem que ser o mais concreta possível, porque de acordo com o que você faz com a meta, tipo, com a meta que você estabelece e você pratica ela, você tem que buscar eliminar suas naturezas decaídas. Então, tem que ser alguma coisa mais focada para um propósito. Por exemplo, eu fico muito nervoso quando alguém fala mal da minha roupa, por exemplo. Ou então, mais específico, vamos supor, quando alguém não lava a louça, eu começo a reclamar. Ou então, se, não sei, minha mãe fica me mandando muita mensagem e eu já expliquei tudo para ela, aí eu tenho que repetir tudo de novo, eu fico nervoso. Entendeu? Alguma situação. Então, você tem que encontrar uma situação onde você expressa a natureza caída. E você sabe que você expressa, né? Mas se você não sabe, você pode também perguntar para as pessoas que estão ao seu redor, né? E aí é muito importante, né? As pessoas que vivem com você, elas te falarem isso de uma maneira bem, como falar, pacífica, né? Tipo, a intenção de te mostrar o seu problema, não com a intenção de te atacar, né? Porque aí perde a finalidade do Home Group. Lembra? Sem ódio, sem julgamento. É paz mundial, entendeu? Nós somos Federação das Famílias para a paz mundial. Então, o Home Group tem que ser esse ambiente, certo? Então, geralmente, você tem que buscar encontrar a sua meta, né? Então, através de oração, através de leitura, ou até perguntando para as pessoas mais próximas de você. Uma coisa que eu aconselho é casal, né? O casal, ele perguntar, né? Porque, mesmo que pai e filho tenham relacionamento próximo, o casal, eu acho que sabe coisa um do outro que só o casal sabe, né? Então, por isso é interessante, né? Então, e aí, você também ter a humildade, né? De saber como expressar aquilo ali, e também se você está na posição de ouvir, né, você receber aquele conselho, né? Por exemplo, se a pessoa falar para você assim, eu acho que você é muito grosso às vezes. Então, tipo, você tem que ter a humildade de perceber isso, né? Porque talvez você já sabe que você é, só que você não quiser admitir. Ou então, talvez você, tipo, não percebeu mesmo. Tem gente que é muito direta, né? Não percebe que é grossa, e, tipo, o jeito que ela fala, às vezes machuca os outros, nem percebe. Então, por isso, esse ponto, né, é muito importante, a gente ter essa humildade, né, de entender. E aí, voltando para o ciclo, então, recebe a palavra, recebe então a reflexão ali no Home Group, depois você se determina a fazer algo, né, pode ser com base na palavra que você escutou, mas pode ser também com uma coisa que você já sabe, né? E aí você vai praticar isso no seu dia a dia. Então, o Home Group, ele é um encontro para fazer essa determinação, mas a prática, ela é diária, né? Então, isso funciona porque é diferente, né, é mais efetivo do que você vir para a igreja só no domingo, né? Se você vem para a igreja no domingo, aí você oferta o sermão para Deus, depois você volta para sua casa e vive uma vida diferente, então você está sendo tipo um crente, você não está sendo um filho de Deus, né? Você não está vivendo junto com Deus, você está sendo uma pessoa religiosa, né? E ainda talvez nem tão verdadeira assim, né? Então por isso que tipo a nossa ideia, não estou julgando ninguém, tá? E também não estou falando que tipo assim, o que vocês estão fazendo de vir à igreja todo domingo é insuficiente, mas é muito bom, tem que vir. A igreja precisa que os membros venham.
né? Só que não é só isso, entendeu? O Choner Group, ele implica que nós vivemos junto com Deus, nós temos que viver junto com Deus, porque não é uma obrigação também, não pode ser uma obrigação. Deus quer viver com a gente primeiro, né? E com certeza a gente já está vivendo, né? Só que a gente talvez não percebeu, não sentiu, né? Então esse que é um ponto que o Home Group ele ajuda você a perceber isso. E aí por último, né, na reunião do Home Group a gente faz um feedback, né? Você fala a sua meta da semana passada e faz uma nova. Então esse ciclo ele continua. Então é sempre um processo novo, né, de crescimento e desenvolvimento pessoal com a finalidade de você então se restaurar, ou seja, mais do que se restaurar, se aperfeiçoar, né? Eu gosto de enfatizar, né, a ideia que você é filho de Deus, né? Nós somos filhos de Deus, e você tem que cumprir um objetivo na sua vida, ou seja, se aperfeiçoar, né? Então a verdadeira mãe enfatiza muito isso, né, através do Tiempo Moron. Então, o objetivo raiz do Home Group não é apenas mobilizar pessoas para a igreja, mas realizar uma profunda cura interna no íntimo do nosso indivíduo. Então, como? Eliminando as nossas naturezas caídas através do fortalecimento das nossas naturezas originais, e o foco é o aperfeiçoamento individual. Uma coisa também que eu lembro muito, né, que o reverendo Sazak sempre falava, é que, por experiência própria dele, né, se tem uma pessoa que teve briga de casal, foi ele e a esposa dele. Então, sabe, né, coreano e japonês não se dá muito bem, é totalmente diferente. Para acabar de inteirar, a esposa dele é coreana de origem chinesa, né? Então, é mais bravo ainda. Então ele sempre contava, né, os conflitos que ele teve no começo, ela também contava, né? E eles... através, então, de entender o princípio divino e praticar, eles conseguiram superar muitas coisas, e o Home Group, né, a esposa dele mesma fala que ajudou muito ela a conseguir, né, então, fortalecer e ter essa oportunidade de poder transmitir, né, então, assim, o amor de Deus, né, entre as pessoas, e aí... Esse é o ponto, então, né? Tipo, a gente buscar, através desses conflitos, dessas dificuldades, se aperfeiçoar. Então, é sempre uma coisa que então, ele falava, era isso, né? Fugiu aqui a frase da minha cabeça, mas assim que eu lembrar, eu falo. Desculpa, que ele falava? Eu ia falar, eu mudei de assunto e eu esqueci. Mas, ok. Vamos lá, depois eu falo. Acho que eu vou lembrar até o final da conferência. Meu Deus, ficando mal já. Enfim, a ideia é... Fazer os rumos do grupo. A meta semanal vai ser não esquecer mais das coisas. Então, essa é a ideia, pessoal. Então, de lapidação. Home Group é para lapidar, desenvolver a natureza original. Então, à medida que a natureza decaída ela é sistematicamente removida, através de você praticar o Home Group de forma efetiva, né, com o curso Fórmula. O curso Fórmula é aquele curso básico, né, que a gente sabe, né, de você levantar fundamento de fé e fundamento de substância, né? Outra vez eu dei um sermão sobre isso também, né, sobre aquela ideia de condição de indenização, fundamento de fé e substância. Eu não acho que tem que ser retirada da nossa vida de fé, né? Tipo assim, só porque acabou a época da indenização, porque aquilo ali, na verdade, fundamento de fé e substância é uma coisa original, né? Tipo assim, Deus utilizou isso para fazer a indenização, mas antes da queda, Adão e Eva já precisavam fazer fundamento de fé e substância. Talvez tinha outro nome, mas a ação em si de conectar verticalmente com Deus e horizontalmente, né, com o seu parceiro ali, buscando aperfeiçoar a natureza original, isso aí já existia. É isso que a gente chama de curso Fórmula. Por isso que o Home Group ele é apoiado na ideia do curso Fórmula. E aí, algo extraordinário acontece se você faz desse jeito, né? Você não vai para o Home Group porque é um encontro da igreja, você vai para o Home Group porque é uma vivência do reino dos céus. E aí, sua mente original ela começa a se libertar, porque você vê pessoas praticando coisas que estão de acordo com a mente original. E aí você desenvolve a capacidade de sentir e amar a Deus, né, amar as pessoas como Deus ama. E tornarmos, então, a encarnação da verdade substancial, né, nos assemelhando, assim, a Deus. Né? Esses termos aqui são todos termos que a gente usa bastante no princípio divino, né? Mas, resumindo, é isso, né? Lapidar a si mesmo, né, de uma rocha para se tornar um diamante, né? Muito precioso, né, que se assemelha, então, a Deus.
As palavras dos verdadeiros pais. Então, Jesus deu a chave do portão do reino do céu para Pedro antes de ir embora, mas agora a chave do reino do céu é a igreja no lar. Então, o verdadeiro pai falou isso, né? Sobre a igreja no lar, que é a chave do reino dos céus. E, em outras palavras, isso é estabelecer 360 famílias como igreja no lar, né? Naquela época era 360, né? Agora 430, né? E como no lar, seguindo o modelo de 12 tribos, né? Então, o sistema de 12 tribos de multiplicação também é uma coisa já histórica, já na verdade, e o Verdadeiro Pai, ele entendendo isso profundamente, ele explicou, né, que sobre os 12 portões de pérola, né, e, os 12 tipos de características do ser humano, isso tudo tem a ver com a igreja no lar. Então, do mesmo modo, devemos saber que se não ligar a igreja no lar, absolutamente não será realizado o reino do céu. Então, por isso eu dou a chave do reino do céu, que é a igreja no lar, para os membros da igreja da unificação. Então, o verdadeiro pai falou isso muito claramente, há muito tempo atrás, já, né, que esse era o sistema que seria utilizado no futuro, né, tipo, como prática do reino dos céus. Então, a verdadeira mãe também enfatizou muito a missão de Messias tribal. Né? Então, porque se no final a gente não recebe a benção, mas não faz a missão de Messias tribal, a gente não está cumprindo a nossa responsabilidade total de acordo com o fundamento que os verdadeiros pais receberam, né? Por isso a ideia de nós recebermos a bênção, sim, é formar uma família ideal, mas se a gente não passa isso para frente, né, não multiplica com a ideia de trazer mais pessoas para conhecer o quão abençoado é ser o membro da unificação, então a gente estaria, no caso, é difícil dizer fracassando, né? Porque sua missão principal era cumprir a sua responsabilidade, mas está deixando a desejar, né? Porque imagina, você é tão abençoado por conhecer os verdadeiros pais e a unificação e você parou ali, né? Você recebeu a bênção e parou ali, né? Então, testemunho deveria ser uma coisa natural, né? Uma coisa normal, você querer mostrar para mais pessoas sobre os verdadeiros pais e sobre, então, o princípio divino, né? E sobre as palavras verdadeiras dos pais em si, né? Então, a finalidade, né, do home group é viver o Choner Group na vida diária. Então, a vivência do Choner Group é conseguir, então, experimentar o reino do céu agora, né? Então, não é para amanhã, para depois, né? Então, buscar, através daquela célula ali de amor, então, conseguir viver junto com os pais dos pais. Os pais celestiais, os verdadeiros pais, estão querendo viver conosco há muito tempo já, mas é a gente que ainda não tem a sensibilidade ou o padrão para viver com eles, né? Então, por isso a gente tem que nos transformar nesse sentido, né? Viver juntamente com Deus, né? E aperfeiçoamento, então, através dos 12 tipos de pessoas. No home group você vai encontrar, né, muitas pessoas diferentes, né? Cada um pensa de um jeito diferente, cada um ama de um jeito diferente, recebe amor de um jeito diferente, e você vai aprendendo e vai observando, sabe? E aí você vai se desenvolvendo com isso, né? E aí que é o interessante, né? Exatamente porque todo mundo é diferente que você pode, então, desenvolver esse tipo de amor. E isso nos permite, então, nos tornar cidadãos do Choner Group, né? Uma vez que nós alcançamos a união com os pais celestiais. Então, os 5 elementos que não pode faltar no home group, né? Então, a adoração, a confraternização, né? O estudo da palavra, a prática da meta semanal e, consequentemente, o testemunho. Então, a adoração, tem pessoa que faz oração e tem pessoa que só canta música sagrada, mas dependendo, né, do seu convívio, isso pode também ser uma coisa muito pressionante, né? Tipo assim, uma coisa, como falar, difícil para os seus amigos, por exemplo, se eles não são religiosos. Então, você pode fazer mais flexível. O mais importante não é você começar o home group fazendo oração, é você criar um ambiente no qual os seus amigos possam sentir Deus, entendeu? Então, se de repente orar é muito difícil na frente dos seus amigos ali, tipo, canta uma canção, ou então você faz uma oração mais light, assim, né, tipo, como, a gente tem esse hábito de fazer, né, e só faz uma oração curta, né, pode ser alguma coisa assim também, né, e aí os cânticos, é bom ser louvor, ou cânticos, assim, que não tenham letra feia, né, alguma coisa assim, para criar um ambiente onde Deus possa estar presente. Então, por isso a gente começa com a adoração, né. A confraternização, ela vem no final, né, para a gente poder, então, vamos falar, praticar, né, o
o amor entre nossos irmãos e irmãs de forma horizontal, né? O amor que a gente recebeu de Deus. Então, e fortalecer nossos laços de coração. Então, ele vem no final, mas é muito importante também, por isso que ele está ali no segundo, né? Porque tem que ter essa parte também, né? Porque comida é amor, né? E também quando as pessoas, já foi comprovado, né? Elas compartilham alguma coisa assim de comer juntos, elas criam laços mais profundos, né? Então, esse estudo da palavra também, como eu falei, tem que ter, né? Porque às vezes a pessoa não escutou nada, nunca está estudando nada, né, sobre a palavra. Então, é o alimento espiritual ali, né, que mesmo um pouquinho já fortalece para você poder encontrar sua meta semanal ou se desenvolver. A prática da meta semanal, que eu já expliquei anteriormente, esse, na verdade, é o motor da mudança real, né, na sua vida diária. Né? Então, se você souber utilizar muito bem a meta semanal, você vai ter um grande resultado fazendo um home group. E o testemunho, então, como eu falei, nosso ambiente ele é tão bom estar aqui, é tão bom ser membro da unificação que eu não posso não deixar de mostrar isso para as outras pessoas. Então, ele vira uma consequência. Então, a meta semanal, ela é uma ponte para poder praticar, então, a vivência do reino dos céus. Então, sem a prática do amor no dia a dia, não haverá vitória no testemunho. Né? Então, as pessoas nem sabem se amar, nem sabem amar o próximo, aí ainda quer fazer testemunho. Aí, com certeza, não vai fazer com um testemunho, tipo, bom, né? Não, você vai trazer alguém para um lugar que você nem gosta. Não faz sentido, a conta não fecha. Então, por isso que a ideia é primeiro você amar a si mesmo, né? Você também amar as pessoas ao seu redor. E aí o ambiente é tão bom que eu não consigo deixar ele não trazer alguém, entendeu? Esse é o ponto de virada. Então, por isso a gente faz as metas semanais e as metas concretas, né? Devem ser específicas e alcançáveis, né? Você não pode colocar um negócio surreal, né? Tipo assim, não tem um exemplo aqui exato na cabeça, mas não pode ser uma coisa muito alcançável. Tipo assim, a meta semanal fica rico. Não é que é inalcançável, mas também do nada, né, assim, de um dia para noite, ou então um negócio assim, a minha meta semanal a pessoa, ela, vamos supor, sei lá, ela não joga bem futebol, aí a meta semanal dela é virar um jogador de futebol, tipo assim, não faz sentido, entendeu? Tem que ser um negócio assim, palpável, específico e mais concreto no sentido de se desenvolver. Então ela serve para poder eliminar a sua natureza decaída, tem que pensar sobre isso, e cultivar as suas virtudes, as virtudes celestiais através dessa prática. Né? Então, a meta semanal é uma ponte para mudança. Através, então, de você estabelecer a meta semanal, você liga o aprendizado do home group com a prática real na família e no trabalho. Né? Então, se você não pratica isso no seu dia a dia, você não vai ter essa mudança. E aí, estabelece uma meta para poder avaliar. Né? Então, toda semana tem que ter a parte da avaliação também, tem que ter o feedback. Né? A gente está fazendo aqui de 2 em 2 semanas, né? Mas o ideal seria toda semana. Então, tipo assim, se não der para reunir toda semana, você individualmente mesmo tenta parar um pouquinho assim e pensar como é que foi essa semana, eu cumpri minha meta ou não. Isso também eu aconselho, vai ser muito mais efetivo. E o foco, então, interno. A meta foca na nossa própria transformação. Então, pode ser um gesto de amor ao cônjuge, uma oração ou um ato de serviço. Alguma coisa assim, né? Um exemplo de meta. Então, o princípio da mudança. Sem mudar a si mesmo, tentar mudar o outro é impossível. A vitória interna é o fundamento para a vitória externa. Agora eu lembrei o que o Reverendo Sudak falou. Ele falou assim, ó, é impossível mudar a si mesmo. Então, eu lembro até hoje, né, dessa palavra dele. É impossível mudar é impossível mudar os outros. É impossível mudar os outros. Então, a maioria dos casais, eles brigam porque eles pensam que só porque é casal é como se fosse posse deles. Então, ele quer dominar a vida do outro. Ele quer mudar a vida do outro porque está incomodando ele, a pessoa mais próxima dele. Pais e filhos também. Né? A gente tem essa ideia, né, tipo, no nosso dia a dia. Principalmente os amigos mais próximos, que a gente trata até como irmão. A gente pensa, eu posso falar assim, eu tenho essa liberdade de falar assim, mas às vezes você está machucando a pessoa e não sabe. Né? Então, você quer mudar alguém pela força, você vai só criar conflito e desunião. Né? Então, primeiro você muda a si mesmo. E, naturalmente, as pessoas vão mudar, tipo, com a sua mudança. E mesmo que as pessoas não mudem, porque você mudou, aquilo que te incomodava não é mais um problema. Entendeu? Porque você já superou aquilo. Entendeu? Por isso que o foco é mudar a si mesmo primeiro. Então, eu gosto muito daquela frase também, né?
peace start with me, né? Porque a paz, ela começa com a gente. Se cada indivíduo fizesse a sua parte, se cada indivíduo mudasse a si mesmo para melhor, aí a mudança, ela aconteceria em sociedade automaticamente, entendeu? É por isso que eu gosto muito dessa frase, né? É impossível mudar o outro, né? Primeiro você tem que mudar a si mesmo. Então, a meta semanal é essa ponte, né, que ela parte da célula do home group e tem a ideia de se tornar a sua vida diária, né? Você determina lá para você praticar, né? Então, o que conecta então o que você determinou com a sua vida diária é a sua meta. Você tem que pensar na sua meta desse jeito. É porque aquela ideia do princípio da criação também, né, do interno e externo, uma coisa, ela só vem existir através da ação de dar e receber, certo? Então, a meta também. A meta, ela não pode ser só interna, só espiritual. Ela tem que ter uma ação externa que acompanha ela. Aí sim as engrenagens, a máquina funciona, entendeu? Por isso que eu falei, por exemplo, você tem que pensar qual natureza decaída sua você quer eliminar, ou qual natureza original sua você quer fortalecer primeiro, sabendo, né, de alguma situação do seu dia a dia, e você tem que colocar isso em uma situação prática. Tem que usar um si, né? Tipo, se alguém fizer isso, eu faço isso. Então, tipo assim, e aí, porque você já sabe que se acontece aquilo, você vai fazer isso, né? Então, você vai querer fazer o contrário, entendeu? Se eu fico bravo em tal situação, eu vou falar obrigado, por exemplo, sempre que eu ficar bravo. Se, vamos supor, a minha esposa briga comigo porque eu não lavei a louça, e eu quero xingar ela, eu vou elogiar ela, entendeu? Tipo assim, alguma coisa assim, você dizer o contrário do que você está sentindo. E isso não é falsidade, sabia? Se você fala o que você está se você fala o contrário do que você está sentindo primeiro, você na verdade está ativando a sua mente original. Às vezes você chama isso de falsidade, mas na verdade, quando você ativa a sua mente original, tipo, você fala o contrário do que você sente desse jeito, né? Você xinga alguém, você fica quieto e agradece a pessoa, por exemplo, na verdade você está ativando sua mente original. Porque aí com o tempo, quando vai virar um hábito seu, você não vai sentir falso, você vai sentir que aquilo ali é a sua vida. Então, a ideia é essa, é como se existe você e as naturezas decaídas estão ao seu redor. Para quebrar essa barreira, esse envolvimento em você, precisa ter uma coisa de dentro para fora e de uma coisa de fora para dentro. Aí quebra a barreira. Entendeu? Por isso que a meta, ela tem que ter sentido interno, né? Então, de acordo com a sua natureza original, mas também tem que ter uma ação prática externa, diária, que você possa fazer, né? Para poder, então, conseguir cumprir. Aí sim realiza. Né? E aí, agora passando um pouco mais sobre a liderança, né, do grupo, do home group. O líder de home group, ele é diferente do líder espiritual. O líder espiritual, não sei se eu me encaixo no padrão, mas o líder espiritual é tipo assim, fala muito igual eu, é chato, né? Porque sempre puxa as pessoas para fazer oração, né? Essas coisas assim que não é tão legal, né, gente? Mas tipo assim, o líder espiritual, ele tem essa missão mais assim vamos dizer assim, mais vertical, né? Cuida da parte espiritual da pessoa, cuida da parte interna, da vida de fé e tal, né? O líder de home group, ele facilita as pessoas a crescerem o amor delas. Como? Ele cria um ambiente para isso. Então, não pode ser uma pessoa muito rígida, né? Tem que ser uma pessoa mais simpática, uma pessoa não precisa falar tanto também, né? Uma pessoa que não pode falar bastante, mas assim, não precisa ser uma pessoa que fala muito de interno e tal, assim. Por exemplo, né? No home group, as pessoas compartilham a meta delas, né? Aí você dá um feedback de acordo com a Bíblia, né? Que Abraão fez isso, você tem que fazer aquilo, do princípio da criação, no meio do home group, assim, né? Esse daí é out, tá fora, tá fora. Esse não pode ser líder de home group, né? Tipo, o líder de home group, ele escuta 80% e fala 20%, né? O líder de home group. Por isso que eu falei, não pode ser uma pessoa igual eu, assim, que fala muito, não, mas se não tiver ninguém, a gente serve, né? Mas, assim, o amor, então, ele ajuda as pessoas a desenvolver o nível de amor delas, né? Então, a sua missão é criar um ambiente onde todos sintam cuidados e valorizados como família. Então, é muito importante a gente, então, na célula, levantar um líder, porque ele vai ter essa parte de guiar o grupo para essa finalidade. Então, qualquer pessoa pode se candidatar, mas eu aconselho, então, alguém assim, entendeu? Que
tenha mais esse coração assim, mais de abraçar, né, de criar um ambiente onde possa facilitar as pessoas, desenvolver o nível de amor delas. Então, no home group, ninguém tenta mudar ninguém. O amor incondicional é o que transforma os corações e atrai as pessoas para a comunidade. Então, o líder deve ser o primeiro a praticar o amor verdadeiro para inspirar os outros. Isso nos leva a entender melhor a meta semanal. Certo? Então, a missão do líder é criar o vaso amoroso, né? Então, é mais do que qualquer coisa. Por isso, também, a preparação para o home group não pode ser também só encargo do líder também, né? Ela tem que ser dividida entre os membros e tem que ser uma coisa simples, né? O mais simples possível, para que até mesmo a gente não possa ter desculpas do porquê eu não vou fazer. É difícil, tem que preparar a canção, tem que trazer o lanche. Não, faz sem, então, se for para não fazer, entendeu? A ideia é, tipo, se reunir, estar junto ali, né? Então, tipo, não é fazer um negócio, um evento especial, porque aí você não vai conseguir levar isso por muito tempo. A ideia é ser natural, ser simples, né? Para que você consiga praticar isso como um hábito, né? Da nossa comunidade. Então, aqui só reforçando aquela ideia que eu falei no começo, né, o home group ele não veio para disputar com a igreja, né? O home group ele, por exemplo, nem tem ideia de igreja, né? É mais um convívio mesmo que traz a ideia do reino dos céus. Então, uma vivência íntima, com diálogo, faz a sanidade receber entre as pessoas, cuidado mútuo, né, apoio, prática da meta semanal. É bem diferente. A igreja em si, a comunidade é uma instituição, né? É um local. Então, por isso que a igreja tem os procedimentos, né? As pessoas se reúnem para fazer sermão, workshops, ofertam o dízimo, né? Tem todo um sistema institucional. O home group não tem nada disso. É uma família, né? Você pode pensar como uma família mesmo. Então, o sermão dominical oficial, ele tem na igreja e deve continuar, tá? Você não pode falar assim, não, foi pro home group já, aí já era. Aí, acontece uma divisão na igreja, né? Aí tem o home group e a igreja central. Aí acabou, né? Perdeu a finalidade principal também. Entendeu? Tipo assim, porque é engraçado, tem membro que ele tem um limite para ir na igreja. Tipo assim, se ele for uma vez na semana, aí bateu a meta, pô. Então, tipo assim, não tô falando que é errado, tá? Mas é que eu acho engraçado, assim, porque parece que a pessoa tá um pouco obrigada aí, né? Tipo, tenta vir de maneira mais natural, né? Tipo assim, claro, o sermão dominical, ele é uma prática de fé. O sermão dominical é uma prática de fé, né? Então, até o verdadeiro pai mesmo falou isso, né? Que o membro que não vem para o sermão, ele está desconectado, né? Por isso, é uma prática de fé. É diferente. Home group, ele não é a prática de fé, ele é uma prática de vivência do home group, do reino dos céus. Entendeu? Então, por isso que a ideia é o membro, principalmente quem está afastado, ele vem primeiro para o home group. Aí ele vai começar a conectar a conexão dele com a igreja de novo, através do home group. Depois, um certo dia, ele vai querer estar aqui no sermão, tenho certeza. Porque aconteceu isso no Brasil, né? Aconteceu, então, por isso que eu não estou falando assim por falar. Foi uma época onde nós tivemos a maior revolução de membros afastados que voltaram para o nosso movimento, né? Tem até um amigo próximo meu, né, que também está fazendo UPA, que ele falou que a família dele não visitava a igreja há mais de 2 anos. E por causa do home group, eles foram, entendeu? Então, tipo, existe essa situação, sabe? Então, eu não estou julgando ninguém, só mostrando claramente, né, que tem essa situação. Eu sei, tá, gente? Eu sou jovem, mas eu vi bastante coisa, assim, vi muitas situações tristes também, né? E tenho certeza que eu sou um dos que ainda está aqui porque eu acredito muito, né, no ideal dos pais celestiais dos pais, e eu quero praticar isso, né? Eu quero que isso se torne real, né, nas nossas vidas, até para os meus futuros descendentes também, né? Então, eu acho que se a gente não faz algo para fazer com que isso se torne real, substancial, a gente não vai conseguir levar isso por muito tempo, né? Porque a gente sabe que a nossa igreja, ela tá com uma ferida, né? Não estou falando só da igreja de Portugal, a nossa igreja é total, né? Uma ferida de coração, uma ferida dos membros, né? Com relação às coisas. Teve essa dificuldade aí de estabelecer, né? Então, uma passagem, né? Da primeira para a segunda geração, uma passagem correta, né? Para que a gente não pudesse evitar isso, né? A gente sabe de todos esses problemas, né? Mas o que a gente de fato está fazendo para evitar, a gente está fazendo para arrumar isso daí, né? É isso que a gente deveria pensar, né? Na minha opinião. E aí, pensar em ideias assim, ideias que possam apoiar a igreja maior. Por isso tem que existir esse equilíbrio. Home group é foco na intimidade, né? A igreja maior deve continuar como o centro daquela nação, né? Daquela região.
Okay? E os dois juntos, então, sim, criam o padrão do Turner Group, a vivência para o Turner Group. Ok? Tô acabando já, tá, gente? Desculpa. O testemunho como consequência, então, o testemunho como, último ponto, né? O testemunho como consequência, né? Então, aqui é o que eu falei, né? Só reforçando. Então, o testemunho não é algo que nós forçamos, né? Não deveria ser. Até, talvez quem conhece um pouco mais sobre o cristianismo sabe, né, que o que Jesus ele fazia era o sistema de oikos, né? Talvez vocês conhecem, essa palavra veio do grego, eu acho que significa família, comunidade, né? Então, Jesus, sabe por que Jesus ele dava a volta lá, né, lá atrás de pescadores, nas ruas, procurando as pessoas? Porque ele estava buscando praticar a vivência do reino dos céus. Ele não saía para pregar, ele saía para mostrar o amor verdadeiro. Entendeu? Então, a diferença, isso que também é um pouco triste, né? Que na igreja cristã mudou esse foco, né? As pessoas saem para pregar. Eu quero aumentar os membros da minha comunidade. Parece até que realmente é uma instituição em si mesmo, né? Perdeu essa essência. Nem Jesus, que é o autor do cristianismo, ele pensava assim, não sei por que as pessoas pensam assim, né? Mas o testemunho não é algo forçado, tem que ser algo natural. Então, é uma consequência natural de vivermos no padrão do reino dos céus. Então, começar com o testemunho para nós mesmos, na unificação de mente e corpo, na nossa cura interna. E depois, temos o testemunho interno, né? Que é a união e a vitória do amor entre os membros do grupo. Depois, finalmente, o testemunho externo. Então, existem esses 3 tipos de testemunho, quando a gente fala sobre testemunho. E aí, o testemunho externo acontece quando as pessoas são naturalmente atraídas pela atmosfera de amor e pelas soluções reais que encontram em nosso grupo. Entendeu? Então, se você você vai para o terceiro, sem o primeiro e o segundo, não é que não vai ter resultado, não é que não vai acontecer. Tenho certeza que se a gente chamar 1000 pessoas, uma vai vir, mas é menos efetivo, né? E também é meio antinatural. Então, por isso, se você segue os 3 padrões, né? O testemunho para mim, depois o testemunho interno, e aí depois o externo, ele é automático, né? Tipo, aquele local é um local de amor verdadeiro. Então, por que eu estou falando de Jesus lá? É porque também, se a gente seguisse a ideia de Jesus de fazer testemunho, que era mostrar o amor verdadeiro para as pessoas do nosso convívio, você não precisava também se preocupar nem em sair para a rua para fazer testemunho. Você podia chamar um amigo seu, um amigo que joga bola com você, um amigo que toma um cafezinho ali na padaria, entendeu? Essa que é a ideia de testemunho. É você amar tanto alguém que a pessoa ela vai querer viver juntamente com você. Até você vai ficar curiosa, né? Assim, você é diferente. Nossa, você tem uma luz. Você tem um amor verdadeiro. Onde você aprendeu isso? Aí você vai lá e joga o verde. Você quer saber mesmo onde eu aprendi? Aí, fica lá na Barcarena, entendeu? Tem um prédio lá que as pessoas, entendeu? Compartilham o amor verdadeiro. Então, você pode fazer assim, entendeu? Tipo assim, tem que ser algo natural, né? Algo mais comum. Okay? Então, transbordar o amor, né, seria o testemunho que o Home Group ele enfatiza. Então, vitória interna, vitória na família e depois a vitória externa. Aí, o Eicos lá, né, que eu tinha falado, né, que focar primeiro nos relacionamentos naturais, as pessoas que estão ao seu redor, depois atrair elas para a sua comunidade, né, assim, naturalmente elas vão querer participar, e depois o sistema de educação, né, aqui está escrito 1 a 1, porque é o sistema que a gente usou no Brasil, né, que também tem palavra do Verde Pai, se não me engano, que o sistema de 1 a 1 é onde você senta com a pessoa e lê o princípio divino juntamente com ela, né, só que esse sistema atualmente ele não é que não pode usar, pode fazer, só que é um pouco complicado pela questão do princípio divino, ele está passando por um processo de atualização, né? Então, mas assim, eu ainda acho que você sentar com alguém e ler o princípio divino é melhor do que você não passar nada para a pessoa, né? Então, você pode, de repente, ler o princípio divino junto com a pessoa e já ir atualizando ela com as coisas que você sabe que ali não está completo, né? Entendeu? Então, é uma ideia que eu acho também, né? Mas o que eu gosto do sistema de 1 a 1 é porque as pessoas, né? Inclusive eu, tá? Não estou tirando eu da reta. A gente gosta de dar desculpa para não fazer as coisas, né? Então, eu não tenho convidado de testemunho, eu não faço testemunho porque eu não sei da conferência. Mas ninguém falou que você precisa saber. Acabei de falar que com o home group é de forma natural. E aí, só o home group é suficiente? Não, uma hora a pessoa tem que entender, né? Os valores, os princípios do nosso movimento. Aí você não sabe da conferência, mas a gente tem o princípio divino colorido, né? Você pode sentar com a pessoa ali
lê com ela e você vai explicando, né? Vai mastigando o conteúdo, porque é difícil. E se você, tipo, é muito difícil, aí você pode chamar a ajuda de alguém, para alguém que sabe um pouco mais, alguém que é mais interno, assim, para, tipo, tem mais conhecimento dessa parte, ajudar, entendeu? Então, a ideia é a gente tentar fazer, ok? Então, vivendo no Turner Book hoje, né? Então, a atividade principal do Home Group é experimentar essa vivência do reino dos céus, né? Mais uma vez, para enfatizar, então, não precisamos esperar a vida espiritual para poder entrar no céu, né? Então, o céu, na verdade, nem é um local, tá, pessoal? Não sei se isso aí é uma revelação para alguns. O céu é um ambiente onde todos vivem, né, com amor verdadeiro, né? Então, um pequeno grupo atinge a perfeição do amor, remove o julgamento e vive para o bem maior. O domínio direto de Deus é esse, não é um local, uma região delimitada. Ali respiramos o ar do Turner Group juntamente com os nossos pais celestiais na Terra. Então, para a gente poder só finalizar, Home Group, o que é? Uma incubadora espiritual de amor verdadeiro, né? Um vaso amoroso fundado, aqui está no princípio divino, mas eu queria adicionar, então, nas palavras dos verdadeiros pais, de forma geral, né? Não em julgamento. Como praticar? Através daqueles 5 elementos que eu havia falado anteriormente, né? De adoração, confraternização, e os outros que também tem de você fazer a meta semanal e depois, no final, o testemunho, né? E 5 elementos essenciais, impulsionados pela prática implacável e transformadora da meta semanal, né? Colocando mais ênfase aqui mesmo, porque a meta semanal é o foco ali, é o motor, que a gente falou. Finalidade, então, curar o indivíduo, restaurar a família, revelar a natureza original e experimentar substancialmente o Turner Group na Terra. Okay? Então, a gente sempre fala, né, o nosso lema do ano, né, como donos do Turner Group, né, torne-se um dono do Turner Group. Como eu posso me tornar um Turner Group? Eu também não sei, eu não sabia, né, o que era Turner Group antes de estudar sobre isso, né? Mas às vezes as pessoas vão muito só pela direção, né? Torne-se um dono do Turner Group, mas ainda nem entendeu de fato o que é o Turner Group, né? Então, uma dica, né, do que é a vivência do Turner Group é o Home Group. O reino dos céus não é construído por instituições, mas por famílias unidas no amor verdadeiro, no verdadeiro amor, né? Então, abra as portas, né? Transforme a sua vida e faça Home Group, né? Então, essa é a dica que eu deixo para todos vocês. E é o que eu falei, né? Tipo, até isso que virar um hábito, uma atividade oficial, né? Tipo assim, demora, né? As pessoas têm que ter um pouco mais de interesse, têm que praticar um pouco mais, tudo e tal, mas fica a dica aí, eu acho que é uma ideia muito boa. A gente já começou, né? Eu tive esse desespero de começar mesmo de qualquer jeito, porque às vezes eu quero fazer muita coisa e eu não consigo realizar tudo que eu quero. Então, algumas coisas vai ficando para trás, né? Aí eu pensei que, tipo, esse último ano, assim, que eu tô aqui, né? Queria transmitir essa mensagem e apoiar o máximo possível. Se pelo menos, tipo, a Igreja de Portugal gostou da ideia, abraçou a ideia, quer fazer, eu queria apoiar também, né? E aí a gente tentar deixar isso com o oficial, porque uma coisa que eu sempre me preocupo, né, é que eu sou uma pessoa muito visionária. Então, eu nunca faço uma coisa pensando naquele momento, eu penso uns 10 anos para frente já. Então, uma coisa que eu percebi, tipo, eu pensei assim, eu só tenho 2 anos aqui, né, um já foi. Então, nesse último tempo que eu tô aqui, o que eu posso deixar, né, para que a Igreja de Portugal, ela continue sem eu estar aqui, né? Não estou me achando, tá? Não é que eu estou aqui, eu sou uma pessoa especial, né? Não, mas, assim, eu tenho uma certa bagagem, né? Muita coisa que eu aprendi e vivi, então eu queria deixar alguma coisa, né? Eu não gosto só de passar. Aí eu pensei, muita coisa. Primeiro eu pensei, testemunho, né? Testemunho, isso aqui não está dando certo. Não está dando certo, não estava dando, né? Aí eu pensei, então, Home Group, eu acho que é uma coisa que vai ajudar, né, a cura interna de todos vocês, vai nos unir, né? E depois, mesmo que nós não estivermos aqui, ou de repente, por exemplo, não venha mais cadetes a partir do ano que vem, a gente nunca sabe o que acontece, né? A Igreja de Portugal continue sozinha, por si mesma, isso que eu queria, né? Eu acho que, não é só o que eu queria, eu acho que os pais celestiais, os pais queriam isso, sabe? Por isso eu tive essa, não sei se posso dizer revelação, porque eu não sou uma pessoa tão espiritualista assim, mas essa ideia veio na minha cabeça, assim, né? Veio na minha, assim, tipo,
E eu fiquei muito confortável, porque assim, eu queria passar, quero fazer, mas tipo, eu não sei se todo mundo vai seguir, se o pessoal vai querer fazer tudo ou não, então, mas aí eu pensei, não pensa demais não, só faz. E aí eu comecei de qualquer jeito, mas a gente está estruturando cada vez mais e eu espero que a gente continue, porque vai agregar demais e vai dar muito bom resultado. Mas é isso, pessoal, então, muito obrigado e espero que todos vocês possam ter uma boa semana. Adiós. Terminar com uma oração, então. Amados Pais Celestiais, amados verdadeiros Pais do céu da humanidade, muito obrigado por essa oportunidade, estamos aqui unidos diante de vós, para poder ofertar mais um sermão dominical. Então, hoje nós aprendemos um pouco mais sobre Home Group e sobre uma ideia de como é a vivência do Junior Group. Esperamos grandemente para que realmente possamos aprender cada vez mais como viver juntamente com os pais celestiais e dos pais em nossa vida diária. E daqui para frente, realmente, o Home Group torna-se uma atividade que possa apoiar a união dos membros, a cura interna e a restauração da nação de Portugal e de todo o mundo. Por isso, abençoa-nos mais uma semana para que nós possamos realmente viver de acordo com a vossa vontade e superar nossos conflitos e dificuldades do dia a dia. Com a finalidade sempre de exaltar nossa natureza original, nossa identidade de filhos de Deus e buscarmos nos assemelhar a vós, verdadeiros pais, para viver neste padrão do Junior Group. Com profundo coração de gratidão por vós nos permitir este momento, estamos aqui diante de vós neste domingo. Queria fazer este relatório e ofertar este sermão e essa oração para o céu, profundo coração de gratidão. Em meu nome, Xindinho Coelho Santos, filho da segunda geração, eu oro com gratidão, como membro da família abençoada central que atende a Holy Mother Han. Adiós. Thank you, Shinju. Do you understand a little bit? Home group is leader, 운동 말씀, sharing, and making individual goal and eating some snacks. So we were waiting for you guys. And now is announcements time. Do you have announcements? No. Yes. Bom dia. Uma boa semana. Mais um aplauso ali para os irmãos Shinjon. Mais uma semana. Estamos quase já no Natal, né? O tempo passa a correr. Anyway, nós vimos os vídeos engraçados, né? O vídeo do semanário foi incrível. Nós vimos jovens que passaram por Portugal, vimos já o Né lá na Coreia, vimos o Júlio no Brasil. Na verdade, o Júlio agora é team leader de um grupo. Eles vão chegar a Portugal na terça-feira, depois da manhã. E eles vão ficar cá em Portugal 3 meses. Vem uma equipa de 4 jovens, são 3 rapazes, o Júlio é o líder e vem uma rapariga, são 4. Eles vão fazer uma campanha de fundos, restauração material, RM, e vão ficar sediados no Porto. Portanto, hoje acabei de receber a confirmação. Vamos tentar até ao fim apoiar e ajudar o melhor que a gente puder, que é o mais importante. Também não se esqueçam, alguns irmãos, temos hoje às 7. Vamos fazer aí, façam tudo por estarem lá. Também ontem fizemos aqui uma atividade muito boa, Kimchi. Nós oferecemos a nível nacional e provincial tudo o que for necessário, nós oferecemos 100% para que eles pudessem ter algo que os possa satisfazer de alguma forma. E acho que o Kimchi é uma coisa muito boa, um elemento único. Quem aprendeu, quem esteve presente, eu dei instruções para que levassem uma caixinha para casa. Não sei se toda a gente levou ou não. Levaram? Da próxima vez que voltar a acontecer, é bom estarem presentes mais pessoas, porque realmente vale a pena. E é uma coisa cultural e é muito importante. Né? Era este anúncio que eu quero dizer. Nós vamos continuar. Vamos desejar uma boa semana aos irmãos de Zoom, Voyaja. Uma semana cheia de bênçãos e vitórias para vocês. Até à próxima semana. Tudo a correr bem. Thank you so much. If no more.